Minha irmã reatou com nossos pais depois que eles nos abandonaram e me proibiu de ir à sua festa de chá de bebê, mas o marido dela me convidou para que eu contasse toda a verdade. Quando eu tinha 18 anos, minha mãe e meu pai fizeram as malas e foram embora. Eles sempre foram um pouco instáveis, mas não pensei que chegariam a tanto. Eu tinha acabado de me formar, trabalhava em tempo integral em um supermercado e eles nos deixaram, a mim e a minha irmã Ana de 12 anos, em casa com quase nada. Disseram que iriam se estabelecer e nos avisariam onde estavam para que pudéssemos ir depois. Mas isso nunca aconteceu. No início pensei em ligar para os serviços de proteção à criança ou tentar obter ajuda por um caminho oficial, mas sabia como isso terminaria, seríamos separadas. Provavelmente levariam Ana para casas de acolhimento e sabe-se lá o que aconteceria com ela. Então tomei uma decisão. Fiquei. Peguei turnos extras e larguei a faculdade comunitária que planejava frequentar. Minha vida se tornou trabalho e garantir que Ana estivesse bem. Foi só isso. Não foi fácil. E não estou tentando me fazer parecer uma santa. Houve momentos em que me senti ressentida, cansada, com raiva, especialmente ao ver pessoas da nossa idade vivendo vidas normais enquanto eu tentava descobrir como pagar a comida e as coisas que uma criança precisa na escola. Mas eu fiz, mantive um teto sobre nossas cabeças. Abri mão de muitas coisas para que Ana não precisasse fazer isso. Ajudei ela a terminar a escola, a se candidatar à faculdade, assinei empréstimos, ajudei-a a se mudar para o dormitório. Eu não era apenas a irmã mais velha, eu era uma espécie de mãe para ela. Quando ela se formou e se mudou para seu próprio lugar, pensei que talvez começaríamos a ser apenas irmãs novamente, que talvez o pior tivesse passado. E por um tempo tudo ficou bem, permanecemos próximas. Nunca joguei meus sacrifícios na cara dela, nem a fiz sentir que me devia algo. Eu só queria que ela vivesse a vida que eu não pude. Agora, Ana já é adulta, conseguiu um emprego, tem um relacionamento com um homem e está grávida de uns 6 meses. Há alguns meses, estávamos falando sobre a festa do chá de bebê, eu estava ajudando a planejar. Então, ela começou a se afastar, não respondia às mensagens e cancelava os encontros. Pensei que estava sobrecarregada, cansada ou apenas estresse de tudo, não sei, mas algo não estava certo. Mas acontece que ela reatou com nossos pais. Eu nem soube por ela, descobri por um primo que os viu todos juntos em um brunch. Confrontei Ana e ela admitiu que era verdade. Disse que eles entraram em contato e que ela queria dar uma chance a eles, que queria recomeçar e deixá-los fazer parte da vida do bebê. Eu disse que ela podia fazer o que quisesse, mas que devia ter cuidado, e ela me disse que eu estava sendo negativa e presa ao passado. Então, ela me disse que não estava mais convidada para a festa do chá de bebê porque seria um evento familiar positivo e ela não queria dramas. Acho que nunca senti esse tipo de traição antes. Eu criei essa garota, abri mão de tudo para garantir que ela não tivesse que sacrificar sua vida como eu fiz, e agora ela não se importa com isso e me desconvida como se eu não fosse nada. Acho que a razão é que ela não quer contar a verdade às pessoas, que seus pais a abandonaram, a ela e a irmã mais velha, e que eu intervi e me tornei mãe por 6 anos enquanto eles faziam o que quer que estivessem fazendo. Teria sido uma coisa se ela tivesse dito que queria dar uma chance a eles e perdoá-los. Essa é a decisão dela, não a minha. Eu sei que não quero fazer isso, mas não vou forçá-la. No entanto, me largar na primeira oportunidade porque eles voltaram, sim, eu vejo isso como uma traição. Trabalhei em 2 empregos para que ela pudesse ficar no dormitório e não voltasse para um apartamento gelado sem comida. Peguei empréstimos apenas para cobrir seus livros didáticos por um semestre. E agora esses 2, mal chamados pais, agem como se tivessem feito algo. Eu a contatei novamente e disse que isso estava cruzando uma linha. Basicamente, ela me disse que se eu realmente me importasse deveria deixá-la ter este momento e não tocar no assunto do passado, que não era sobre mim. E acho que é isso que realmente me incomoda. Perceber que ela me via apenas como um bilhete para conseguir uma vida boa, mas que agora que ela já tem, que tem um parceiro estável e um bebê a caminho, ela não precisa mais de mim. Eu nunca esperei uma grande recompensa ou reconhecimento, mas não pensei que ela me apagaria. Não pensei que me trataria como uma ex-familiar amargurada que só tenta causar problemas. Ela costumava me ligar quando tinha um dia ruim. Agora ela nem sequer diz às pessoas que eu existo. Até ouvi alguém no trabalho dela perguntar se ela tinha irmãos e ela disse que não. A gota d'água para mim foi ouvir que nossos pais agora estão se gabando de terem nos criado, que estão dizendo às pessoas que cometeram alguns erros, mas que no final deram conta de nós. Não consigo viver com isso, não consigo fingir que isso não aconteceu. E se Ana vai deixar que eles alimentem uma mentira para criar uma imagem que lhes parece melhor que a real, então não me importo mais. Não a contatei novamente, mas estou considerando seriamente enviar uma mensagem para o namorado dela, Elian. Acho que ele pelo menos ouviria, talvez ele nem conheça a verdadeira história. Não estou tentando destruir a vida dela nem sabotar o relacionamento, mas acho que ele merece saber em que tipo de família está se metendo. E honestamente, quero que pelo menos uma pessoa nesse círculo saiba a verdade. Então, eu seria uma pessoa horrível se contasse a ele? Atualização. Acabei enviando uma mensagem para o Elian. Não queria arrastá-lo para algo que não era dele, mas ao mesmo tempo senti que ele merecia saber quem eram realmente essas pessoas antes que lhes dessem a versão dos pais bons. Então, apenas enviei uma mensagem e perguntei se poderíamos nos encontrar para tomar um café. Eu disse que era sobre assuntos familiares. Ele não fez muitas perguntas, apenas disse, claro, me diga o lugar e a hora. Nos encontramos no dia seguinte. Contei tudo, inclusive como eles nem sequer se despediram da Ana, simplesmente deixaram um bilhete e foram embora. Ainda guardo o bilhete a propósito. É vago e cheio de
bobagens como voltaremos quando as coisas se resolverem. As coisas nunca se resolveram, ou resolveram que não éramos importantes em suas vidas. Quando terminei, ele disse que tinha intuição de que algo não estava certo. Segundo ele, Ana lhe havia dito que nossos pais sempre estiveram em segundo plano, apenas ocupados demais para estarem constantemente presentes, que estavam passando por dificuldades financeiras, mas mantinham um contato, que a apoiavam como podiam. Foi uma coisa tão estranha de ouvir honestamente. Eu ri, não porque fosse engraçado, mas porque eu nem sabia que ela tinha reescrito tanto o passado, e Elian pôde ver que eu não estava rindo de verdade. Ele apenas disse algo como: eu presumi que havia mais do que isso. Ele disse que apreciava que eu fosse honesta e que não ia começar uma briga nem nada, apenas conversar com Ana. Eu disse que era tudo o que queria, não precisava que ele resolvesse, apenas que soubesse o que realmente aconteceu. Ana apareceu na minha casa 2 dias depois. Soube no segundo em que vi seu rosto que não seria uma visita amigável. Ela estava furiosa. Me disse que eu estava tentando sabotar a família dela, que eu sempre quis que ela odiasse nossos pais. Disse que eu era manipuladora e que me fazia de vítima para ganhar simpatia, que eu precisava que todos me vissem como sua salvadora para me sentir melhor com a vida. Perguntei-lhe apenas uma coisa: por que ela estava deixando as pessoas acreditarem em coisas que não eram verdadeiras? A resposta dela: eles querem fazer parte da minha vida e eu quero ter pais verdadeiros. Não é que eu me considere a mãe dela, mas agi como uma e me sacrifiquei como uma, apesar de não precisar fazer isso. É impossível saber, mas às vezes penso, com tudo isso acontecendo, o que teria acontecido se eu tivesse ligado para os serviços de proteção à criança? Ela disse que talvez eu precisasse de terapia. Eu disse a ela que talvez ela precisasse de um choque de realidade. Eventualmente ela foi embora furiosa. Eu não ia impedi-la. Depois que ela foi embora, continuei pensando no que ela me disse sobre se eu tinha um complexo de salvadora, sobre controlá-la, e serei honesta, me fez duvidar. Porque a verdade, sim, fui rigorosa quando era adolescente. Eu era uma criança tentando agir como uma mãe e provavelmente corrigi demais. Ela não saía de festas nem nada, mas fui dura com ela sobre as notas, as tarefas, sobre se manter segura, porque tinha medo de perdê-la também. Eu não tinha nenhum tipo de exemplo a seguir. Nossos pais nunca estiveram realmente presentes, mesmo antes de partirem, e quando partiram eu improvisei. Nunca pedi para ser a mãe dela, simplesmente não vi outra opção, e talvez tomei algumas decisões que foram mais por medo do que por amor, mas sempre estive lá para ela, e também não acho que ter sido permissiva teria adiantado, acho que agora seria pior. Se ela tem uma educação e uma boa vida, é graças ao esforço dela e ao meu, mas ela parece esquecer essa última parte também. Continuo pensando no Elian, no que ele deve estar pensando agora que conhece ambas as versões da história. Não ouvi nada dele desde que Ana veio, mas não o culparia se ele estiver lidando com isso com cuidado. Sei que cometi erros, mas estive lá quando importava, quando ela chorava porque não entendia por que mamãe e papai não voltavam, quando vasculhava entre as almofadas do sofá para conseguir dinheiro para a comida, quando se formou no ensino médio e aplaudi mais forte do que ninguém porque senti que havíamos conseguido juntas. De qualquer forma, não acho que haja como consertar as coisas com Ana. Não é como se eu pudesse ignorar a traição dela e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, porque tenho algo muito claro: meus pais não mudaram, embora eu não os tenha visto, e é provável que a decepcionem novamente, mas ela já é grande e eu não vou estar lá para ela. Minha tarefa já terminou. Atualização 2. Uma das minhas antigas amigas da escola me enviou uma mensagem depois da festa do chá de bebê. Não conversamos há um tempo, mas ela era próxima da Ana enquanto crescíamos e ainda mantém contato com ela. Minha amiga foi convidada para a festa e pôde me contar algumas coisas que aconteceram. Ela disse que nossos pais estavam lá, agindo como se fossem os avós mais orgulhosos do mundo. Isso não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi o que eles estavam dizendo. Aparentemente, eles estão contando toda uma história sobre como eu era uma adolescente difícil que fugiu de casa quando fez 18 anos, dificultando a vida da Ana. Dizem que eles estiveram presentes para ela e que eu não fui mais do que uma pessoa difícil que entrava e saía da vida dela, machucando ela sempre que podia. É algo que eles podem contar porque parte do grupo da minha irmã é composta por pessoas com quem ela formou um vínculo na universidade, pessoas que eu não conheço, um grupo de ouvintes perfeitos para meus pais mudarem a história do que fizeram. Apenas minha amiga e Elian sabiam de algo disso, mas também não adiantou muito. Tanto minha amiga quanto Elian tentaram dizer algo, mas minha irmã se encarregou de silenciá-los. Elian me contatou na manhã seguinte à festa do chá de bebê. Ele se desculpou, disse que não sabia que eles iriam tão longe, disse que tentou intervir quando os ouviu falar, mas Ana o puxou para dizer algumas coisas. Ela disse a ele que estava piorando as coisas e que estava tentando desrespeitar os pais dela ao envergonhá-los. No final eles discutiram e ele acabou voltando para casa, deixando minha irmã lá. Minha amiga também foi embora quando minha irmã mandou ela calar a boca. Não muda nada na minha vida que essas pessoas que não conheço pensem isso de mim ou acreditem nos meus pais, mas me dói que minha própria irmã o faça. Se os papéis estivessem invertidos, eu deveria tudo à minha irmã, não teria entrado em contato com meus pais pelo que fizeram e seria a primeira pessoa a calá-los de tão grata que seria, mas perceber que sacrifiquei muitas coisas que não vou recuperar, é o que mais me dói. Até meu parceiro me diz que tudo isso está me consumindo porque ele me vê triste, deprimida e com pouco ânimo, mas a única coisa em que consigo pensar é que tinha planos e não pude realizá-los. Não sei se teria feito minha vida muito diferente, mas gostaria de ter tentado, de ter ido para a faculdade comunitária e obtido algum conhecimento, e até agora pensava que o havia feito por um motivo nobre, por isso me dói tanto. Elian disse que vai conversar com a Ana novamente. Ele não concorda com o que está acontecendo, mas também disse que ela está completamente fechada. Não sei o que ele espera que saia disso.
E honestamente, não espero muito, acho que não fará muita diferença. Só queria que ela tivesse a coragem de admitir em voz alta e queria que ela pelo menos parasse de deixar cuspirem sobre os anos que sacrifiquei para garantir que ela tivesse um futuro. Desculpe estar remoendo tanto isso, mas é a única coisa em que consigo pensar ultimamente. É o fato de pensar que ter sido boa foi a pior decisão que eu poderia ter tomado. Se eu realmente tivesse sido uma irmã má, como pareço ser agora, pelo menos eu teria uma boa vida. É como se o karma estivesse me atacando em vez de meus pais, ou que o karma não existe e que na vida as pessoas ruins conseguem o que não merecem. Atualização 3. Eu não tinha pensado em ir, eu disse a mim mesma que já tinha terminado depois de tudo o que aconteceu, que precisava de um descanso mental de tudo isso, mas então Elia me enviou uma mensagem novamente, cerca de uma semana depois da festa do chá de bebê, pedindo desculpas por como as coisas aconteceram e dizendo que queria conversar. Quase o ignorei, mas pensei que afinal, não haveria nada pior ou algo que me afetasse ainda mais. Nos encontramos em um restaurante para almoçar porque era o mais conveniente para ambos. Ele parecia cansado, e não apenas pelo cansaço normal de esperar um bebê. Ele me disse que as coisas com Ana estavam uma bagunça desde aquele dia, que as coisas explodiram entre eles depois disso. Aparentemente Elian disse a ela que não queria que o filho deles crescesse vendo ela brigar o tempo todo com a irmã e que desejava que ela tivesse lidado com tudo de outra forma. Então, ele me perguntou se eu iria a um jantar que a mãe de Elian estava organizando para alguns membros da família e amigos próximos, algo como uma continuação da festa do chá de bebê, mais menor e mais tranquila. Ele disse que achava que era hora de as pessoas ouvirem a verdade sobre como Ana realmente foi criada, que eu não precisava ir se não quisesse, mas que se eu fosse ele me apoiaria. No início pensei que era uma armadilha, mas algo na maneira como Elian disse me pareceu sincero, como se ele realmente fosse me apoiar em tudo isso. Minha intenção não era ir para mostrar a verdade a Ana, ela sabe muito bem, mas eu precisava desabafar e dizer algumas coisas porque me parecia injusto tudo o que estava acontecendo e não poder dizer mais nada. O jantar foi na casa da mãe de Elian, éramos umas 12 pessoas lá, havia alguns amigos da Ana, seus cunhados e alguns amigos mais velhos da família. Meus pais já estavam lá quando cheguei, eles me olharam de soslaio. No meio do jantar Elian mencionou, ele disse algo sobre o quão orgulhoso estava da Ana, mas que era importante reconhecer como ela chegou até ali. Então, ele me perguntou se eu me importaria de contar a todos como foi depois que nossos pais foram embora. Ele me deu o gancho perfeito para eu dizer tudo o que precisava tirar de dentro de mim. Eu disse que quando eu tinha 18 anos, eles fizeram as malas e se mudaram para outro estado sem aviso prévio e deixaram Ana comigo. Eu disse que não fui para a universidade, trabalhei em 2 empregos e me certifiquei de que ela continuasse na escola. Fomos à terapia, ela se formou e teve um futuro. Eu disse que nossos pais estiveram ausentes por anos, 6 dos quais eu me tornei mãe para ela. Não houve visitas, não houve telefonemas, não houve cartões de aniversário, eles simplesmente foram embora. A mãe da Ana, porque eu não a considero minha mãe e ela parece que sim, interrompeu com um comentário sobre como isso não era totalmente verdade, mas eu disse a ela para calar a boca como ela fez por anos, porque os adultos estavam falando e ela nunca se comportou como um. Eu disse, desaparecer da vida de seus filhos é totalmente verdade e não há nuances ou bobagens que suavizem isso, foi uma escolha, e que agora ela esteja cheia de vergonha porque todo mundo aqui, inclusive pais como os sogros da Ana, vejam o tipo de lixo de pais que eles são. Não é problema meu. Os pais de Elian perguntavam a Elian se tudo isso era verdade e ele dizia que sim. Também disse que Ana era uma ingrata, que não apreciou nada do que fiz e que valorizava mais um par de seres humanos horríveis que a deixaram com apenas 12 anos de idade do que a irmã que lhe deu tudo o que tinha e mais, pais que por sinal não tiveram nenhuma responsabilidade, nem sentimental, nem paternal, nem econômica, com a filha menor, o que deixou meus pais um pouco nervosos e deveriam, porque estou falando com um advogado sobre meu caso. Ana não disse muito, nem mesmo ao marido, ela não os defendeu, mas também não me defendeu. Ela simplesmente manteve a cabeça baixa e disse que não queria discutir sobre o passado e que não queria que seu bebê crescesse rodeado de brigas, que é o que ela supostamente sabia que aconteceria se nossos pais estivessem perto dela durante a vida de seu filho. Depois disso o jantar praticamente terminou, as pessoas começaram a inventar desculpas para ir embora mais cedo. A mãe do Elia me abraçou quando eu saí e me disse que estava feliz por eu ter ido. Parece a coisa mais estranha, mas foi a coisa mais maternal que recebi em toda a minha vida e de alguém que eu mal conhecia. Ana mal me olhou enquanto eu saía, mas não me arrependo de ter ido, eu disse o que tinha que dizer, o que queria que minha irmã ouvisse, e isso é tudo que me importa. Não sei para onde as coisas vão daqui, estou cansada, passei mais da metade da minha vida tentando manter uma relação que claramente não importa para Ana da mesma maneira que importa para mim. Elia não disse muito desde então, sei que o que ele fez e como fez deve ter causado problemas em seu casamento. Tenho pena dele, mas não da minha irmã. Tenho pena que tudo isso esteja causando problemas em seu casamento, mas não tenho pena que esse casamento seja com minha irmã. Ela é uma mulher que convenientemente esquece anos para tirar proveito para si mesma. Não estou na cabeça de Elia neste momento, mas ele deve estar pensando o mesmo. Caso contrário não teria feito o que fez, não teria me dado pé para que as coisas acontecessem como aconteceram. Edição. Sim, estou em conversas com um advogado. Posso entrar com uma ação por pensão alimentícia atrasada. Não me devolverá o tempo perdido, mas se eu puder recuperar algo do dinheiro fará toda a diferença. Atualização 4. Ana me contatou umas 2 semanas depois do jantar. No começo foi só uma mensagem de texto, apenas dizia,
Quer se encontrar? Fiquei pensando por um tempo antes de responder, mas percebi que aceitar seria como voltar aos velhos hábitos de estar disponível assim que ela precisasse de algo. Eu disse a ela que se ela tivesse algum problema no momento, ela poderia recorrer aos pais dela. Ela me disse que não era nada disso e que realmente tinha que me dizer algo. Então concordei em encontrá-la por 15 minutos em um parque perto da minha casa. Eu também precisava que ela me devolvesse alguns suéteres que eu havia emprestado ao longo dos anos. Ela admitiu que não sabia como lidar com tudo, que ver nossos pais novamente mexeu com a cabeça dela, a fez sentir que talvez as coisas pudessem ser consertadas, mesmo que isso significasse mentir para si mesma sobre o que realmente aconteceu. Ela disse que não esperava que chegasse tão longe e que quando percebeu o quão emaranhado estava tudo não sabia como voltar atrás sem parecer a vilã. Eu disse a ela que a desculpa ou desculpa pela metade não me comovia, que não fazia diferença com tudo que ela havia feito. Ela não discutiu, nem se defendeu, apenas disse que sentia muito por ter me machucado, que havia se deixado levar tentando construir algo novo sem enfrentar o velho primeiro. Ela disse que tinha medo de ser vista como fraca ou necessitada, que se admitisse o que nossos pais fizeram, isso a fazia sentir como aquela criança abandonada, deixada para trás e dependente. Eu disse a ela que entendia, mas que isso não justificava virar as costas para a única pessoa que nunca foi embora. Ela me perguntou se poderíamos começar de novo. Eu disse, não, isso não vai acontecer. Você me provou que não devo confiar nas pessoas e vai me levar muito tempo para curar isso. Algum dia voltarei a confiar em alguém, mas tenho certeza de que esse alguém não será você. Não vou voltar para esse papel em que carrego tudo enquanto os outros são as vítimas ou os heróis dependendo do público. Em seguida pedi que me desse a bolsa onde ela deveria ter minhas coisas e fui embora. O bebê nasceu há alguns dias. Eu não estive no hospital, mas Elia me enviou uma mensagem no dia seguinte e me disse que eu poderia passar se quisesse. Ainda é meu sobrinho, mas não sei se quero conhecê-lo. Não quero que isso seja uma forma de me amolecer para aceitar minha irmã novamente. Elian sabe disso e me disse que entendia, que só perguntou caso eu quisesse. Também tenho conversado com ele e ele diz que embora ainda esteja com Ana, está considerando o divórcio. Até agora ele estava dormindo no quarto de hóspedes, o que explica por que Ana me contatou. Talvez aceitar que o que ela fez foi errado a ajude a reparar seu relacionamento com Elian. Eu já tomei minha decisão, mesmo que as desculpas dela fossem genuínas, mas não posso pensar por Elian. A ação judicial está quase pronta e estamos prestes a apresentá-la para processar oficialmente meus pais. Não sei quanto tempo essas coisas podem demorar, mas meu plano é não atualizar novamente, a menos que algo muito importante aconteça nesse meio tempo, ou até que seja concluída. Atualização 5. Não posso prever o futuro. Não sei quais serão os números da loteria, mas sempre tive certeza de que meus pais iriam embora abandonando minha irmã novamente. Seria um crime não pensar nisso, já que eles são o tipo de pais que sempre foram. Era a aposta mais segura, e se eu pudesse apostar nisso e ganhasse milhões, não estaria escrevendo aqui eu acho, mas nesses meses aconteceu mais do que isso. Eu processei e ganhei a ação. Meus pais tiveram que pagar uma quantia próxima de $50 mil. É bom que suas vidas tenham melhorado financeiramente quando eles saíram das nossas porque isso permitiu que eles tivessem que pagar, mesmo que hipotecando a casa novamente. E eu já estou gastando parte desse dinheiro, mas não em Las Vegas para aproveitar meus novos dons de adivinha do futuro, mas para compensar meus anos perdidos. Tenho pouco mais de 30 agora, e muitos tentaram me animar em outras publicações dizendo que eu não era tão velha para ir para a universidade. Talvez eu não seja, mas naquela época eu era pobre demais para pagar uma, mesmo que comunitária. No entanto, essa ação judicial, que incluía minhas oportunidades perdidas por cuidar da minha irmã devido aos meus pais, me deu uma segunda chance. Vou economizar o resto enquanto uso parte para pagar meus estudos. Espero que ao terminar não apenas tenha um emprego melhor e um futuro melhor, mas o suficiente economizado para dar entrada em uma casa ou apartamento. Minha irmã está divorciada, compartilhando a custódia do filho com Elian. Acho que Elian pediu o divórcio uma semana depois da minha última publicação. Não sei o que posso contar sobre isso. Foi um divórcio comum onde os motivos de Elian são os que já contei a vocês. Medo de que ela pudesse fazer o mesmo com ele no futuro. Não importam os anos felizes de casamento para alguém como minha irmã. No dia em que ela pensar que enganar está certo e justificado, ela vai esquecer de tudo. E se não for isso, poderá ser centenas de outras coisas. De qualquer forma, essa decisão não foi influenciada por mim. Nunca conversamos sobre a ideia dele de se divorciar, além de ele me dizer que tinha pensado em fazê-lo então quando ele já havia tomado a decisão de fazê-lo. Meus pais fugiram assim que apresentei a ação, mas a ação não desaparece se você for para outro estado, apenas faz você parecer pior, como se estivesse fugindo de suas responsabilidades. De qualquer forma, eles tiveram que voltar para algumas audiências. Não devolve o tempo perdido. Eu poderia estar casada com um filho e tendo uma vida muito melhor, mas ao mesmo tempo, tenho trabalhado meus sentimentos com alguém e começo a ver a luz do sol. Sinto-me otimista com tudo o que aconteceu e minhas possibilidades a partir de agora. Agora tenho meu futuro em minhas mãos, sou a única que pode mudar as coisas e planejo fazê-lo. Atualização 6. Tudo começou há 4 anos quando escrevi minha primeira publicação. Minha vida mudou tanto nesses anos. Inclusive, estou mais perto da vida que eu teria se não fosse por minha irmã. Eu me casei há 4 meses, mas ainda não há planos para um bebê porque ainda me restam algumas aulas para receber um diploma na faculdade comunitária que estou frequentando. A boa notícia é que já tenho um emprego relacionado à minha área de estudo, e com isso um salário melhor, então minha vida está se encaminhando para onde eu queria, mesmo que alguns anos mais tarde. Ainda continuo sem ter um relacionamento com minha irmã ou meus pais, e é assim que eu quero. É tanta a distância entre nós que não soube nada deles.
deles. Nem mesmo minha amiga, a que foi à festa do chá de bebê original, ainda mantém contato com ela. Conversei com Elia nesse tempo e ele está saindo com alguém agora, mas no que diz respeito à minha irmã, não conversamos sobre ela de forma alguma. Para mim é uma lembrança ruim, um pesadelo, mas agora estou acordando e me sentindo muito melhor.